E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e hoje nós vamos voltar aqui com a nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. E eu quero analisar com vocês uma partida que foi jogada pelo 10º campeão mundial, Boris Spassky. Essa é uma partida que eu acho sensacional, uma partida de ataque em que o Boris Spassky ele usa um gambito do rei contra David Bronstein, que também foi um jogador muito forte da época. Bom, mas antes de começar aqui, eu quero dar um recadinho rápido para vocês, que amanhã, quarta-feira, às 20 horas, tem treino ao vivo aqui no canal. Então, já deixa marcado aí na sua agenda que amanhã você tem uma aula ao vivo comigo, beleza? Bom, então, bora começar aqui a análise dessa partida. Boris Spassky, o 10º campeão mundial. Se a gente comparar o estilo de jogo dele com outros campeões mundiais, os predecessores dele, como Mikhail Tal, Petrosyan, ou então Botvinnik, ou Smyslov, não fica bem claro com qual deles que o estilo de jogo do Spassky é mais parecido. Porque o estilo de jogo do Spassky era único. Ele tinha uma habilidade de conseguir jogar bem todos os tipos de posição. E Spassky é considerado o primeiro jogador a ter um estilo de jogo universal, jogando bem todos os tipos de posição. É claro que na juventude do Spassky ele tinha uma tendência em jogar posições mais agudas, posições de ataque. Então, em muitas das partidas dele acontece esse jogo com a iniciativa. Mas também em posições com finais técnicos, posições do meio jogo, ele conseguia jogar bem todas essas posições. Bom, mas bora lá então, bora conhecer mais sobre o jogo do Spassky, analisando essa partida contra o Bronstein. Então o Spassky de brancas, ele começou com lance 1 E4, então o Bronstein respondeu com E5, e aqui é interessante que o Bronstein ele tem um livro chamado 200 Partidas Abertas, que é um livro muito bom, inclusive, e o Bronstein ele analisa essa partida contra o Spassky, e no lance 1, o lance E5, o Bronstein já dá duas interrogações. E por que isso? O Bronstein ele também era um jogador de ataque, e quando ele fez o E5 contra o Spassky, ele esqueceu que o Spassky costumava usar o gambito do rei. E quando entra em posições do gambito do rei, no geral as pretas vão ficar se defendendo. E essa é uma situação que o Bronstein não vai se sentir confortável. Então por isso que na análise da partida ele já dá duas interrogações para o lance E5. Se ele tivesse lembrado que o Spassky jogava o gambito do rei, ele teria jogado uma outra defesa. Bom, e daí Spassky faz F4. É claro que o Spassky não hesitou em jogar o gambito do rei, porque agora ele coloca o Bronstein numa situação extremamente desconfortável para o estilo de jogo dele, que as brancas vão tomar a iniciativa e o preto vai ter que se defender nesse tipo de posição. Bom, então aqui seguiu E por F4, aceitando assim o gambito do rei. Qual é a ideia do gambito do rei? As brancas querem ficar com o centro, então o branco ele quer jogar com D4, assim ficando com o centro de peões e podendo recuperar esse peão de F4. Mas é claro que não é tão fácil assim, porque, por exemplo, nesse momento, o preto está ameaçando jogar dama H4 cheque. Então as brancas precisam primeiro tomar cuidado, evitar essa ameaça. Por isso que aqui o Spassky faz cavalo F3, levando assim para o gambito do cavalo do rei. Existe também o gambito do bispo do rei com o bispo C4, que permite o lance dama H4 cheque. Bom, mas aqui Spassky faz cavalo F3 e o Bronstein ele faz D5. Existem várias opções para o preto jogar contra o gambito do rei, até mesmo o lance G5 para defender o peão de F4, e isso pode levar para posições muito confusas, muito complicadas, como por exemplo, uma posição que pode surgir do gambito músio, que é uma variante do gambito do rei, que depois de bispo C4, G4, as brancas jogam roque, assim sacrificando uma peça inteira. E é uma posição bem complicada essa, que o branco ele tem uma iniciativa pela peça sacrificada, pelo material sacrificado, mas é para poucos jogar esse tipo de posição, é só para jogadores muito agressivos mesmo, né? Bom, mas na partida Bronstein jogou com D5, tentando contra-atacar no centro, então veio E toma D5, e agora bispo D6
para já defender o peão de F4 e poder desenvolver o bispo. Tomar de dama em D5 não faz tanto sentido, porque as brancas vão começar a ganhar tempos em cima da dama, e especialmente em posições abertas, como essa do gambito do rei, os tempos são muito importantes. Então por isso Bronstein faz bispo D6. Então seguiu aqui cavalo C3, cavalo E7, D4, então são lances bem naturais de desenvolvimento, roque, e agora bispo D3, já preparando para rocar pequeno. E aqui o Bronstein faz o lance cavalo D7, com a ideia de poder trazer esse cavalo ou para F6 ou então para B6, pressionando o peão de D5. Aqui talvez bispo F5 fosse uma opção interessante, porque assim já consegue trocar o bispo que está criando algumas ameaças em H7, por exemplo. Essa é uma peça muito importante para o ataque das brancas. Mas aqui o Bronstein ele jogou cavalo D7, então seguiu roque e agora H6. Esse lance aqui ele acaba sendo uma total perda de tempo e, como eu disse, em posições abertas você não deve perder tempos. Aqui talvez fosse melhor jogar com cavalo F6, que era a ideia, ou cavalo G6, mas cavalo F6 eu acho que é um lance bem natural de fazer, já tocando no peão de D5 e podendo completar o desenvolvimento, desenvolvendo o bispo de C8. Mas aqui Bronstein fez H6 e o Spassky ele aproveita para fazer o lance cavalo E4, que já cria a ameaça de jogar com C4. Então, como eu disse no começo do vídeo, o Spassky era um jogador que costumava jogar muito bem com a iniciativa. Iniciativa, posições de ataque, era um ponto bem forte do jogo do Spassky. Então aqui ele aproveita para jogar cavalo E4 e C4. Então seguiu cavalo D5, C4, cavalo E3, bispo por E3, F por E3 e agora C5. Então os últimos lances foram lances bem forçados, né? Depois do lance C4 e agora depois de C5 as pretas também vão ter que jogar com bispo E7. E aqui vem um lance muito forte do Spassky pensando em temas de ataque para utilizar essa vantagem de espaço e também o melhor desenvolvimento. Aqui o Spassky ele faz o lance bispo C2, que é um lance muito forte, com a ideia de poder trazer a dama para D3, armando assim aquele estilingue, ameaçando um dama H7 mate em algum momento, e também em algumas posições podendo passar esse bispo para B3, criando ameaças em F7. Então ele vai criar ameaças nesses dois pontos, H7 e F7. Um lance como dama E2, que parece bem natural para poder recuperar o peão em E3, as pretas poderiam jogar com cavalo F6, e depois de dama E3, cavalo D5, e é uma posição que está equilibrada aqui, o cavalo em D5 fica bem colocado, e eu acho que existe um certo equilíbrio nessa posição. Mas bispo C2, uma ideia bem interessante, e com certeza aqui o Bronstein não estava se sentindo nada à vontade nessa posição. Essa partida ela tem esse lado psicológico também, porque desde o lance F4, o gambito do rei, o Bronstein ele não estava se sentindo à vontade para jogar essa posição. Vale lembrar que o Bronstein era um jogador de ataque e ele estava sendo obrigado a jogar uma posição em que ele precisa fazer lances de defesa. Bom, então aqui torre E8, jogou dama D3 e nesse momento o Bronstein ele faz o lance E2, tentando desviar assim a dama dos possíveis ataques na ala do rei. Aqui talvez fosse melhor jogar com cavalo F8. Como você vai ver, o lance E2 ele tem alguns problemas ali. Cavalo F8 seria uma melhor ideia para já defender H7. E assim parar com essas ameaças de mate em H7. Aqui tem uma variante interessante, até uma opção, que seria jogar, por exemplo, depois de cavalo F8, cavalo E5 e agora jogar com F6. Que seria um erro nessa posição, que agora o branco teria uma oportunidade de atacar o rei das pretas, teria um ataque muito bonito aqui, com cavalo G5. E se jogar HG5, aceitar o sacrifício, então as brancas fazem dama H7, sacrificando a dama. Cavalo para H7 e agora bispo B3. E acontece que depois que tirar o rei ou para F8, ou então para H8, as brancas jogam cavalo G6 mate.
Então essa é uma posição bem bonita nas análises, né, que poderia acontecer. Essa ideia de cavalo F8 e F6. Mas é claro que bispo E6 seria um lance mais forte. E depois de dama E3, F6, cavalo F3, a posição ela segue sendo jogável. O branco tem uma posição um pouco mais confortável, mas o preto tem recursos defensivos aqui. Só que na partida o Bronstein não fez o cavalo F8 e ele preferiu jogar com E2, que acaba sendo um erro nessa posição. E aqui é um momento bem crítico da partida. É uma posição assim que desde a primeira vez que eu vi essa partida eu não esqueço. Muito provavelmente você também não vai esquecer que o Spassky ele faz um lance sensacional aqui. Que assim, a ideia de E2 é desviar a dama. Então aqui quais seriam os primeiros lances a se pensar? Jogar a dama por E2 ou então jogar um lance como torre F2. Que talvez seja até o lance mais forte dessa posição, que as brancas vão ficar com vantagem depois de torre F2. Só que na partida, o Spassky ele faz um lance cavalo D6. Assim sacrificando uma torre inteira, porque as pretas podem tomar em F1 com cheque nesse momento. Mas esse lance, ele também tem um lado psicológico, porque ele coloca o Bronstein numa situação em que ele vai ter que achar vários lances defensivos aqui. E por mais que seja um grande mestre muito forte, um jogador muito forte, é uma situação que não é nada confortável para o Bronstein. Ele não gosta de jogar esse tipo de posição. Então, objetivamente, torre F2 seria mais forte. Mas o cavalo D6 é um lance muito bonito, sacrificando a torre inteira e ainda tem esse lado psicológico de colocar o adversário numa situação muito desagradável. Então aqui veio o cavalo D6 e o Bronstein ele acabou errando nesse momento. Ele faz um lance cavalo F8 para defender H7, mas aqui seria melhor jogar, por exemplo, com bispo por D6. Então, dama H7 cheque, rei F8 e agora C por D6. As pretas vão ter que aceitar o sacrifício da torre em F1 agora. Torre por F1, torre por F1 e agora C toma D6. O preto ele tá com uma vantagem material muito grande, tá com uma torre a mais, só que o ataque das brancas também é bem perigoso. Só que o preto ainda tem recursos para sobreviver, as pretas podem começar a devolver o material. Por exemplo, dama H8 cheque, rei E7, torre E1 cheque, cavalo E5, dama por G7, torre G8, dama por H6 e agora dama B6, que é um lance chave para conseguir defender a posição, rei H1, bispo E6, D por E5 e depois de D5, essa é uma posição que segue sendo bastante complicada aqui. O branco ele tem compensação pela qualidade sacrificada, mas o preto tem recursos defensivos. Mas é uma posição que não é nada fácil de jogar de pretas. Dá para entender porque que o Bronstein não quis aceitar o sacrifício, que o ataque das brancas ele realmente parece muito perigoso. Mas acontece que depois de cavalo F8, o Spassky ele segue com o ataque, ele segue com a iniciativa, né, que era a principal habilidade assim dele, esse jogo de ataque. Ele faz aqui o lance cavalo toma F7, ele continua sacrificando a torre de F1 e agora sacrifica mais um cavalo em F7. Então seguiu E toma F1, torre por F1 e aqui tomar o cavalo não é possível, porque, por exemplo, depois de rei toma F7, vai surgir aqui uma outra variante bem bonita, com cavalo E5 cheque, rei G8, e agora dama H7 cheque, sacrifica a dama, cavalo por H7 e bispo B3. E tem aquele mesmo tema de mate, quando tirar o rei para H8, então cavalo G6, mate. Então não dá para tomar em F7, o Bronstein jogou bispo F5, assim devolvendo o material. Aqui outra possibilidade seria, por exemplo, dama D5, mas aí bispo B3 vai incomodar muito nessa posição, porque aí já vai começar a ter temas de ataque descoberto também, e o ataque das brancas continua sendo bem forte. Então ele jogou bispo F5, tentando devolver um pouco o material, dama por F5 e agora dama D7. Então seguiu dama F4 e aqui o branco ele já recuperou um pouco do material. Agora o Spassky ele tem só uma qualidade a menos e a posição continua sendo muito perigosa.
né? Tem ideias como trazer o cavalo de F para E5, o bispo para B3. Não é nada fácil do preto defender essa posição. Então seguiu aqui bispo F6, cavalo de 3, E5, sem dar respiro para o adversário. E agora dama E7. Aqui no caso de bispo por E5, então cavalo por E5, dama E7, então dama E4. Essa diagonal ela acabou ficando muito fraca, vai surgir vários temas de ataque. Por exemplo, depois de G6, porque aqui o branco tem a ameaça de jogar torre por F8, ganhando já. Então teria que jogar G6 e de novo tem o torre por F8. Por exemplo, torre por F8, bispo B3 cheque, rei H7, dama por G6, rei H8, dama por H6 e depois de dama H7, cavalo G6, mate. Então não dá para sobreviver mesmo a essa posição, um ataque do Spassky muito forte. Então jogou aqui dama E5, bispo B3, colocando o bispo em jogo. E agora as brancas já ameaçam um descoberto. Então seguiu aqui bispo toma E5, cavalo toma E5, rei H7 e depois do lance dama E4 cheque. As pretas já abandonaram porque aqui não tem defesa para a posição do Bronstein. Se por exemplo jogar com G6, então é possível jogar com torre F7 ou até mesmo torre por F8 nessa posição. Também já é ganhador porque vai ter aquele mesmo tema de mate com dama G6, rei H8, dama H6, dama H7 e agora cavalo G6 mate. E depois de dama E4, se fugir com o rei para H8, começa a ter os temas de duplo. Então pode jogar, por exemplo, torre por F8 e se joga agora torre por F8, cavalo G6 cheque, seguido de cavalo por E7, assim ficando com uma vantagem material muito grande, né? Então, essa é a partida que eu queria mostrar para vocês. Aqui depois de dama E4 cheque, o Bronstein ele já abandonou. É uma partida que eu acho sensacional mesmo, essa partida de ataque. Inclusive o Fischer, no livro Minhas 60 Melhores Partidas, ele cita essa partida como uma partida de ataque que ele acha muito boa do Spassky e que também demonstra as principais características do jogo dele, né? Bom, então essa é a partida que eu queria mostrar pra vocês, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma partida que eu acho muito legal. E deixa aí nos comentários o que você achou aí do estilo de jogo do Spassky, dessa partida do Spassky, que eu vou tentar responder todos os comentários, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e eu vejo vocês amanhã no nosso treino às 20 horas. Um abraço, tchau, tchau.